família, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Juntando os Pontos. E hoje o episódio daqui tá muito massa. A gente vai sair aqui um pouco da sala de aula, das provas e tal, e a gente vai entender um pouco mais sobre a maior organização de estudantes de medicina do planeta. Você sabia que existia uma organização de estudantes de medicina nessa proporção? Porque eu, confesso, não sabia. Já tinha ouvido falar alguma vez, porém, quando eu fui estudar aqui um pouquinho sobre as nossas convidadas, sobre esse projeto, para entender o que é, cara, é diferente, viu? Para você que ainda não conhece, a gente vai falar um pouquinho sobre a IFMSA, a International Federation of Medical Students Associations. É uma organização que nasceu em 1951, no cenário pós-guerra europeu, e reuniu acadêmicos de medicina assim de uma forma absurda. Hoje em dia, essa organização dialoga diretamente com a OMS e com a ONU. E a gente tem aqui, na nossa faculdade, um polo aqui, um micropolo dessa organização, aqui em Pernambuco, na Uninassal, e eu não sabia, acredito que muitos dos que estão aí ouvindo também não sabiam. Então, é sobre isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje. Então, vou começar apresentando aqui um pouquinho as nossas convidadas. A gente está aqui com a Grace Elias, que é atualmente a presidente da IFMSA Brasil Uninassal. A gente também tem a Ana Luísa Sena, aí, ó, minha parente aí, né? Matheus Sena. Ela está no 4º período e ela é diretora de intercâmbio nacional. Se estiver errado, vocês podem me corrigir. E a gente também tem a Fernanda, que é minha colega aqui, ó, na Liga, na LAMEP, na Liga de Endócrino, que é diretora de intercâmbio e pesquisa. E também é nutricionista pela FPS, tem um currículo aí que é de invejar. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco sobre a história de vocês, o que vocês fazem da vida e tal. Bom, primeiramente, prazer, boa noite a todos. Eu sou Grace Elias, né? Eu estou no 9º período atualmente, sou a presidente local do comitê, né, IFMSA Brasil Uninassal. E é um prazer enorme, muito obrigada pelo convite, né? Apresentar a IF para mim é muito maravilhoso, incrível, porque ela fez parte de toda a minha história. Estou já no internato, mas desde o início, desde o ciclo básico, eu estava dentro da IF, então falar sobre a IF para mim é prazeroso demais. É contar a minha história, que faz parte. Coisa boa. Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Ana Luísa, eu estou no 4º período agora. Eu sou extensionista e também sou diretora de intercâmbio nacional na IF. Eu acho que é um papel muito massa, é muito legal a gente ter essa possibilidade tão perto de nós, né? A IF traz muito essa atmosfera, assim, né? Ela traz essa oportunidade pra gente e é um orgulho e um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Fernanda. Eu também sou do 4º período, né? Somos bebês na IF em comparação à nossa presidente. A gente caiu meio assim, de supetão nas diretorias e tudo mais da IF, mas estamos amando, né? É um trabalho muito legal, muito legal. Eu nem imaginava, na verdade, um dia estar fazendo medicina e muito menos na associação, né, dos estudantes. E para mim é incrível, para mim é meu sonho. E ainda trabalhar com a coisa que eu tenho muita intimidade, que é o intercâmbio, né? Eu fui intercambista já também na época do colégio. Então, para mim é incrível, para mim é uma realização. Que legal, muito bom ouvir vocês falarem com tanta empolgação do projeto aos quais vocês fazem parte. E Grace, eu queria começar um pouquinho desmitificando esse assunto da IFMSA, porque o pessoal aqui, quando chega, né, é calouro, vai ver o Mostra Campus, vai ver as coisas de abertura e tal, e aí vê lá, IFMSA, umas siglas assim que quando a pessoa lê assim de primeira, parece até, sei lá, um ritual de magia. Justamente. Mas assim, a IF, eu sei que estranha pelas siglas, mas assim, siglas, já, se você quiser entrar dentro da IF, não estranhe, vai ter muito mais. Tem muito mais siglas, cada área, cada comitê permanente, cada diretor, ele tem uma sigla, tem um nome, todos são em inglês, porque a IF, ela é enorme. Mundial, né? Você falou assim, que prazer que a gente tem aqui na Uninassal, né? Mas ela é mundialmente conhecida, né? Começou em
em Berlim, e a gente tem essa representatividade, né, estudantil, onde a gente quer levar justamente que o estudante de medicina ele tenha essa liderança, ser estudante de medicina com mais humanidade. A gente prega muito essa questão dos direitos humanos, da paz, da equidade. Não é à toa que a gente tem 4, né, comitês permanentes, e um deles é sobre direitos humanos e paz, né, que é o SCOP. Aí, ou seja, outra sigla também em inglês. Então, assim, é um pouco estranho, você estranha assim no início, mas tem aquele, tipo assim, curiosidade. Tipo assim, poxa, é estranho, mas vou lá pesquisar. Eita, uma pessoa ali minha conhecida sabe o que é, apresenta e tudo. Eu sei que encanta muito a parte do intercâmbio. Todo mundo chega na faculdade, calouro, quero conhecer novas coisas, quero vivenciar. Eu vou viajar o mundo. Vou viajar e conhecer, não sei o que. Às vezes tá ali ainda aprendendo, né, a fazer a semi ou básico. Eu era assim, sabe? Eu sempre fui calouro empolgada, sempre gostei muito de aprender, de procurar novas coisas, e foi o que me fez entrar na IF. E isso é incrível. Então, procurem saber, procurem procurar o que é, mas essa é a nossa visão, sabe? De levar essa liderança para que os estudantes eles vejam mais a medicina de uma forma mais com equidade, sabe? Levando a humanidade, os direitos humanos. E isso é uma das áreas, né? Temos a do intercâmbio, que é importante. Temos a parte científica, que também ela valoriza muito. A gente tem muito disso. Agora, recentemente, semana passada, nós tivemos uma Assembleia Regional que aconteceu em Garanhuns, onde a gente teve toda essa divulgação também, onde nós nos reunimos para justamente debater essas questões, todas elas. Teremos agora no próximo, na verdade, próximo mês não, em novembro a gente terá a nossa Assembleia Geral, que acontece semestral, onde todo mundo, todas as IFs, todos os comitês, né, do Brasil inteiro se reúnem em um lugar. Caramba. Que vai acontecer em Belém, no Pará, e a gente vai justamente também debater, tem uns momentos científicos, temos a feirinha de comitês, que é onde os comitês vão se apresentar, o que eles fazem, de ações. A gente também vai ter palestras, teremos também plenárias, onde a gente também debate justamente o nosso regimento. A gente tem o regimento, tudo bem documentado, assinado. Então, assim, é uma coisa assim incrível, se você quiser fazer parte. É um mundo, assim, e você conhece muita gente. Hoje em dia eu tenho amigos, assim, tipo, do sul, sabe? Que você conhece lá, interage, você passa muitos dias. Então, assim, você conhece muita gente. Pra ter noção, assim, mas vamos chegar ainda, né? Conheço gente até da Suíça, tipo, eu nunca pensei, né? Caramba! E eu conheci gente da Suíça, onde mantenho contato com ela. Então, é um network, assim, incrível, sabe? E a IF, ela me proporciona isso só pela minha iniciativa, assim, de querer, poxa, eu quero saber o que é isso. Que incrível. Você se encanta, se apaixona. É um mundo enorme, bem interessante. Teve algo da sua fala que me chamou muita atenção, que pelo que eu estou entendendo, vocês têm assim, a opção de ter uma interculturalidade assim, absurda, né? Isso. E aí tu falou que tem as regionais, e aí vocês vão para Belém do Pará. Isso. Como é que funciona essa questão das regionais e como é que aqui na SAL está situada? Isso, perfeito. Então, a IF ela é dividida em comitês, né? Em cada faculdade tem um comitê local. Aí esses comitês eles são divididos em aspirantes, não plenos e plenos. Aspirantes é como se fosse uma pirâmidezinha mesmo, você vai subindo. Tipo assim, eu quero fazer, por exemplo, na minha faculdade não tem IFMSA, eu quero fazer, né, montar ali um comitê local. Tem toda uma estrutura, você tem que montar um edital, tem que falar com o pessoal da diretoria executiva nacional, que tem nacional no Brasil inteiro. E aí você vai subindo de patamar, vai tendo as regrezinhas e com elas você vai tendo direitos também. Ou seja, por que aqui na Uninasal a gente tem direito de intercâmbio? Porque a gente é um comitê pleno. A gente tem direito de voz e voto, a gente pode votar nas assembleias. A gente tem direito de intercâmbio, mas a gente tem que cumprir algumas coisinhas, alguns papéis, que é sempre importante. E aí, como a IF ela é enorme, a gente tem muitas faculdades de medicina, muitas escolas médicas, cada faculdade tem um comitê local, ao todo são 221, sabe, escolas médicas, então é enorme. Aí, para ficar tipo assim, uma organização, né, para a gente ter o controle, conseguir acompanhar tudo, é dividido em regionais. E a regional que a gente faz parte é a Nordeste 2, né? Que é o RN, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Interessante. E aqui, isso é na Nordeste 2, aí foi onde teve a Assembleia Regional, que foi da nossa
na nossa regional, onde teve um encontro de todos os comitês, né, que fazem parte desses 3 estados, e onde a gente vai basicamente reunir, vai debater, vai fazer essa essa troca, assim, né, de vocês. Essa troca de conhecimento e tudo, de intercâmbio, como também debater, se preparando também para a Assembleia Geral, que é nacional, que já é todo mundo ali. Que é essa que vai acontecer no Pará, que tu falou. Isso, em novembro. Interessante. Aí é bem interessante isso. Interessante. E meninas, Ana Lu, Fernanda, uma coisa que me deixou bem intrigado. Vocês estão no 4º período. Ciclo básico ainda. Como é que surgiu em vocês essa... Nossa, IFMSA, quero fazer parte desse negócio aí que tem um monte de siglas aí e ainda de participar de diretorias, estando ainda no ciclo básico, que é algo que é incomum. Geralmente o pessoal vai se envolver assim, em projetos de medicina, educação médica e tal. Quando chega assim, já as portas do ciclo clínico e tal, e internato, mas vocês já estão traçando essa carreira desde agora. Por quê? E por que as diretorias? Eu vou começar. Bom, na verdade, eu acho que é uma característica minha, né? Que eu sempre fui muito proativa. Então, eu sou a pessoa que eu gosto do agito. Eu gosto da animação. E aí, sempre que eu ia, tipo assim, eu vou para um simpósio, eu vou ver as ações que estão acontecendo na minha faculdade e tal, eu sempre via a IF. Aí eu fiquei assim, eles até que fazem bastante coisa, né? Entendi. Aí eu fui... Vou ter trabalho. Exatamente. Eu fui nessa de, eu vou ter trabalho, porque... Minha vida tá muito em paz. Não, e eu acho que, tipo... se você tá num projeto de extensão, você tem que ir atrás de fazer as coisas, sabe? Eu sou totalmente contra aquela ideia de, vamos fazer aquele projeto de extensão ali fantasma só para ganhar as horas. Uhum. Eu acho que se você se você entrou no projeto e tal, você tem que se dedicar ao máximo. Eu acho que a gente faz muito isso, né? Gerar impacto, sabe? Se você vai fazer as coisas, faça as coisas para valer, entendeu? E aí eu fui muito nessa ideia. Eu vi, assim, a proatividade da IF, eu vi sempre a IF envolvida nas coisas e eu gostava também de, tipo assim, a IF tava ajudando no simpósio, a IF estava ajudando numa oficina e tal. E aí eu fiquei tipo assim, é legal que eu vou poder passear por várias coisas, eu vou poder fazer várias coisas. E Grace sabe que é assim, o pessoal fala, gente, vamos fazer tal ação. Eu vou fazer tal ação. Eu vou fazer tal ação. Aí... tipo, vamos. Ponto. Depois eu já tô lá. Aparece qualquer coisa, bota no grupo. Gente, vamos? Vamos. Vamos ali na padaria comprar um pão? Sim. E aí, Ana Luísa, sim. Aí, tipo assim, tá um silêncio muito grande no grupo. Eu falo, então, gente, por que a gente não faz uma ação, né? Eu acho que é uma boa ideia. E aí, o meu interesse pela IF surgiu aí. A questão da diretoria foi, assim... mais uma surpresa, uma boa surpresa, claro. Mas que surgiu quando a gente estava na reunião inaugural, né? E aí tinham vários cargos lá, porque a IF é muito grande, ela precisa de muita gente para funcionar. Para preencher todas as siglas. Não, porque são muitas siglas. São muitas siglas. Aí eu vi uma lista imensa, assim, de cargos. E aí eu falei, meu Deus, que tudo. Aí foi. Amiga, não dá conta de tudo. Mas aí eu falei assim, quem é presidente sabe, viu? Aí eu falei assim, nossa, são muitos cargos. Quero todos. Eu acho que tá na hora de, né? Assim, foi muito isso de... Eu acho que tanto eu quanto Fernanda, as meninas que entraram no nosso ciclo, principalmente eu falo mais das meninas da diretoria de intercâmbio, porque todas nós entramos no mesmo ciclo. E aí foi muito assim, de coragem da gente mesmo, de pegar e falar assim, não, eu sei o que é isso, eu não sei o que é isso, mas eu vou fazer. Porque foi muito isso, o sentimento da gente. A gente levantou as mãos assim, e eu lembro das meninas falando assim, olha, eu tô levantando a mão, mas eu não sei exatamente o que essa função faz. Mas eu vou aprender. Na verdade, a gente nem sabia que tava isso em discussão de diretoria e tudo. A gente chegou na reunião, aí o pessoal começou a falar em pé. O que é isso? Foi a votação. A votação foi, não, massa, né? Nova, sei lá, tinha algum outro cargo lá, aí eu fiquei perguntando, o que é isso, gente? Eu pensei, não, estão fazendo aí a votação para os novos cargos, né? Pra entrar a galera nova e tal. Aí perguntaram, e vocês não vão fazer nada, não? Aí a gente olhou assim, porque a gente nem se conhecia. A gente bora! Rapaz, falta o quê aí? Falta o quê? Falta o quê aí? Aí, aí, ó, intercâmbio, pesquisa, eu falei, ó,
É exatamente. Como você falou, já tava na liga com a parte de pesquisa também. Eu falei, oxe, gente, é isso, gente, é isso. Vou me meter aqui nisso que eu nem sei o que é. No começo, eu acho que eu vi vocês na introdução aos alunos novos, algo assim, que falaram sobre. Aí quando eu vi intercâmbio, apareceu pra mim intercâmbio, eu falei, é isso que eu quero. É isso. Eu gosto, não, é uma aventura. Eu acho que era eu no vídeo, né? Tá vendo? Provavelmente. Sempre voltava pra fazer isso. Provavelmente. Aí eu fui mais pelo intercâmbio. Aí eu lembro que teve o seminário e tudo mais. Quando eu vi, não era só o intercâmbio. Era muitas outras coisas. Aí eu percebi que era associação, que era uma coisa que ia levar a gente para um campo mais de gestão, de comunicação com as pessoas, que era outra parte que a faculdade não ia oferecer. Sim. Porque a gente tem muita coisa que a gente aprende na faculdade, né? Em questão de matérias, e, enfim, assuntos de livro, mas que não dão pra gente em questão prática. Então, a questão de conversar com o pessoal, você conversa, eu mando mensagem para o pessoal do Sul, esse networking, né? De intercâmbio, para saber alguma coisa aprender uma coisa que eu não sei ainda. Então, assim, a galera se ajuda, sabe? Você pede ajuda de Deus e o mundo para ajudar e vai lhe receber ali. Não, isso é uma onda total. Um dia desses, agora nas férias, eu tava mandando e-mail pra menina do México e foi muito divertido, assim, que eu fiquei, que legal, eu tô conversando com pessoa do México. Oi, Best! Então, e foi tipo assim, é muito legal que a IF traz muito essa chance e até a chance de você conhecer as pessoas da sua própria faculdade. Sair da bolha, né? Vamos conhecer as pessoas da nossa própria faculdade. Tipo assim, eu e Fernanda e Valentine, que também é outra diretora de intercâmbio, a gente é do mesmo período e nós não nos conhecíamos, sabe? E eu até só conhecia a Valentine, que era da minha sala, né? E até a questão de, tipo, entrar todas no mesmo cargo, isso aproximou muito a gente. Que massa. Aí, tipo assim, eu lembro que eu tava mostrando umas fotos pra minha mãe, do pessoal da IF, e aí minha mãe perguntou, quem dessas aí é tua amiga? Eu falei, todas. Todas. Todas são minhas amigas. Isso é muito legal. É muito interessante isso, porque quem tá na IFMSA sabe que é muita coisa pra você aprender, é muita informação. Você chega assim... Eu acho que tudo que a gente vai falar aqui ainda não é tudo que tem, sabe? Sim. Mas tem muita gente que tá disposta a ajudar, né? Eu sempre, as meninas dizem, eu tô com dúvida nisso, dúvida naquilo. Eu digo, amiga, eu não sei. Tipo assim, eu fico mais na minha área mesmo, que já falando um pouco, o meu eixo é o Yellow Team, que é a parte administrativa, que a gente tem as áreas, cada cargo é dividido em áreas também. Aí a parte administrativa, que são os presidentes, vice-presidentes, que é dividido em internos e externos, secretário, diretor financeiro, é a parte administrativa. Aí eu domino, tipo, eu sei de cor e salteado. Mas, tipo, a parte de intercâmbio, que já é outro, tipo, SCONE, que é outro comitê, outra coisa, aí elas chegam com as dúvidas, eu fico... Então, né, amiga? Fulaninha de tal pode ajudar, entendeu? Aqui o número dela. Aí eu jogo. Fulaninha de tal ajuda. Aí elas ajudam. Está disposta. Então, elas vão lá e estão bem dispostas a ajudar. E tipo, é isso, entende? Muito bom. É bem isso. E assim, chega um nível na IF em que não tem mais isso de eu vou falar com fulana que é de São Paulo, fulana que é não sei onde. Eu vou falar com fulana, independente de onde ela seja, entendeu? É só aquela barreira ali de tipo assim, eu vou estar falando com uma pessoa que eu não conheço lá de Minas Gerais. Não, gente, é só mais uma pessoa que eu tenho que falar, entendeu? Você fala com muita gente. Semana passada, tem uma intercambista da gente que tá indo pro México, né, da área de pesquisa. Ela tinha algumas dúvidas e tal, aí eu fui falar com as meninas que eram dessa parte da diretoria nacional. Aí eu lembro que elas me responderam realmente rápido, ela disse que não, olha, espera um pouquinho, porque a gente tá aqui no Paquistão. Aí eu, ok, eu vou esperar aqui um pouquinho. Rapaz, que legal. Já te ajudo, é muito louco, né? E aí você vai ver, as meninas estão lá na missão no Cazaquistão e, tipo assim, você fica, tipo, caramba, esse negócio é muito imenso, assim, realmente. Expande o olhar, né? O pessoal da IF faz você expandir seu olhar, sabe? Coisas que você nem pensou que eram possíveis quando você, como estudante, do nada viram muito mais atingíveis, sabe? É muito legal isso. Que incrível. E, Grace, eu queria saber de ti, o que mudou, assim, na tua visão de faculdade de medicina e tal? Porque eu vi que tu foi vice-presidente 2 vezes, né? Foi. Atualmente tu é a presidente. E queria saber se antes como você entrou na faculdade ali, calor e tal, se você enxergava a faculdade de um jeito e se você passou a enxergar a faculdade de um outro jeito depois da IFMSA.
Ixi, total, muito. Enxerguei muito diferente. E principalmente de onde eu venho. Porque eu venho do interior da Paraíba, né? Eu sou de Cajazeiras. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu já cheguei nervosa, né? Capital, diferente, outro estado. Eu já sabia que seria um mundo diferente. E aí, eu sempre fui calor empolgada. Sempre que eu via alguma coisa, eu acho que sempre no início eu ia para muitos simpósios. Quase todas as ligas, eu não sabia nem o que era colelitíase, eu estava assistindo simpósio de liga de cirurgia, aí eu estava lá super empolgada, vendo lá os médicos falando e tudo. Aí eu vi falar sobre a IF, aí eu disse, não, vou tentar esse projeto de extensão para fazer parte, para eu entender um pouco como é que é. Achei bem interessante a proposta, né, do edital e tudo. E aí, quando eu entrei, que eu vi, assim, que era um mundo enorme, eu percebi que na IF eu poderia trabalhar habilidades como médica mesmo, mais na frente, que a própria faculdade não ia me trazer isso, sabe? Tipo assim, a faculdade ela vai me preparar em vários aspectos, tanto em questão de conteúdo, na questão também da prática, de como lidar ali com as dificuldades com o paciente, e obviamente no internato a gente aprende tudo isso, mas assim, as habilidades que a IF trouxe para mim, questão tipo, de como me comunicar, de como me comportar, de como fazer a gestão de pessoas, de como organizar as coisas, de como ter noção de que as coisas funcionam assim, de que tipo, não é só chegar lá e fazer, tem que ter toda uma organização, tem que saber uma estrutura, tem que saber como lidar com as pessoas, como se comunicar, mesmo que você esteja ali tipo, naquele estresse todo. Não, mas é assim que tem que lidar, é assim que tem que se organizar, tem que saber falar em público, tem que, sabe, muitas coisas de pesquisa, saber também aprender a ler, interpretar as coisas. Então, foi um leque, assim, de coisas que veio para mim que eu acredito que, tipo assim, modéstia à parte, projeto nenhum ia me trazer isso, sabe? Tipo, tive experiências, assim, que eu achei interessante, e isso foi me proporcionando, assim, coisas e conhecimento, assim, de pessoas que isso hoje em dia eu vejo, por exemplo, quando eu me formar, eu vejo que eu vou ter crescido muito, sabe? Absurdo. Foi um crescimento, assim, enorme, exponencial, sabe? A IF me trouxe muitas habilidades no ciclo básico. Quando eu cheguei no clínico, eu já sabia de algumas coisas. Isso me ajudava muito, ajudava meus colegas. Então, assim, isso é incrível. E eu acredito que vai me ajudar muito agora eu entrando no internato, sabe? Coisa boa. De muita coisa, assim, eu me sinto mais preparada, não fico com aquele nervosismo ali, eita, eu acho que eu não consigo. Não, eu acho que eu consigo, eu já lidei com isso, eu já sei mais um pouco aqui como é que funciona, sabe? Aí, ela me ajudou muito nessa visão, assim. Então, se tu pudesse, tipo, falar com a Grace, que entrou lá no primeiro período, tu faça. Vale a pena. E eu entrei no primeiro período mesmo. Quando eu cheguei no primeiro período, eu chegaria, tipo assim, quando chegou no quarto, quinto, né, que as coisas vão pegando mesmo. Na verdade, o sexto. Não querendo assustar os calores que vêm, mas no sexto... Eu estou no sexto. O sexto pega um pouco. Mas é aquela coisa, eu voltaria para ela, continue. Você ainda vai passar por mais coisas e vai dar certo. E, tipo assim, hoje eu sou muito grata, assim. Coisa boa. Muita coisa aconteceu comigo. Tipo assim, eu passei por uma coisa no sétimo que a IF me ajudou muito, de verdade, assim, como pessoa mesmo. E eu diria de novo, faça de novo, vá de novo. Vai ser trabalhoso, cansativo, você vai estressar, vai chorar, sua saúde mental e tudo. Mas isso tem a faculdade por um todo, já consome a gente, né? Mas não desista, você seja perseverante, assim, você vai conseguir, você vai ver que depois vai ser mais gratificante, sabe? Você vê que aprende muitas coisas com isso, é muito interessante. Coisa boa. Muito bom mesmo. Meninas, eu queria direcionar um pouquinho a nossa conversa para um campo que quando os alunos eles ficam sabendo da FMSA, eu acho que tipo, é uma coisa que mais brilha assim, os olhos, né? Que é a questão dos intercâmbios, né? Sei que, pelo que eu dei aqui uma olhada, a gente vai ter atuações da FMSA, tanto intercâmbios nacionais, internacionais. E quando o estudante ele ingressa na faculdade, esse é um dos grandes atrativos que ele vê assim, na FMSA, aquilo que brilha os olhos, né? Mas por trás desse sonho, a gente sabe que existe uma engrenagem técnica rigorosa, editais, processos seletivos. E, Ana Lu, tu que está ali mais à frente desses intercâmbios nacionais, né? Como é que um estudante ele poderia tipo, se beneficiar da IFMSA no sentido, quero passar um mês
em tal local, fora aqui desse estado, fora de Pernambuco, para ter essa vivência, para poder aprender mais na minha prática clínica. E, adicionado a essa pergunta, a gente também recebe estudantes, né? Sim. Como é que esse comitê aqui de Recife, Pernambuco, se organiza para receber esses estudantes que quiserem, porventura, passar uma temporada aqui, entendeu? Sim. Bom, assim, sobre a questão da ida, realmente a IF ela é bem rigorosa com essa questão de documentação e tal. Quem vê de fora não imagina quão sério é estar dentro, né? Então, tipo assim, a gente sai edital, sai listas, tem documentos que você precisa assinar, tem certidões e tal, todas as fichas que você precisa assinar. Tem prazos. Tem muitos prazos. E você tem que ser muito rigoroso, assim, com os prazos. Se atente aos prazos. É um babado isso aí, viu? É coisa de tipo assim, o intercambista pagou agora, pois ele já vou resolver ele pra ele já não perder o prazo. Uhum. Porque realmente a IF ela é muito criteriosa com isso. E eu acho que isso é muito legal, porque isso é um jeito de mostrar que realmente é uma coisa séria, sabe? Responsabilidade. Responsabilidade. E assim, o nosso intercâmbio, muita gente não sabe como funciona, mas como a IF ela é dividida em várias sedes, vários comitês, a gente torna possível o intercâmbio a partir dessa conexão. Então, por exemplo, os comitês, eles vão ter as suas vagas e aí eles vão declarar as suas vagas. Então, por exemplo, tem um preceptor daqui que ele aceitou receber um intercambista. Aí, supondo, ele é de cirurgia... Porque ela foi atrás do preceptor. Tem todo esse back que a gente tem que ir atrás do preceptor e tal. E isso foi uma coisa muito legal que eu achei. Tu que tá nessa linha de frente, assim, né? Que a IF trabalhou muito isso em mim, né? A questão de você criar coragem pra falar com o preceptor. Porque eu acho que eu já sou uma versão um pouco diferente das meninas, porque eu sou nova, né? Tipo assim, entrei na faculdade com 17 anos, eu era menor de idade quando entrei na faculdade. Bebê. Um bebê. E, tipo assim, quando eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos, e aí todo mundo ao meu redor... Então, eu sempre fui muito vista, assim, como criança. E aí eu sempre tive muito esse medo de ser vista como criança, sabe? E aí, quando eu entrei na IF, que eu tive que ir atrás de preceptor e falar com o pessoal, e você é diretor, isso é uma responsabilidade pra você. Sim. Entendeu? As pessoas, elas contam com você e elas contam que você saiba como ajudar elas. Entendeu? Então, muitas vezes a gente se vê com as perguntas dos intercambistas e você tem que dar uma resposta, eles vão confiar em você, sabe? E eu achei muito legal que a IF trabalhou muito isso comigo. Sua palavra vale muito. De tipo assim, perder a minha insegurança de ficar dependendo de outra pessoa, entendeu? Então, se antes do primeiro período eu era aquela pessoa que eu falava, olha, eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, eu ficava muito naquela dúvida, a IF me deu a capacidade de falar, tipo assim, não, a gente vai fazer assim, vai ser assim, é assim que se faz, entendeu? Então, é muito legal que também trouxe essa questão do posicionamento, né? Então, a gente capta a vaga com um preceptor, e aí a gente declara essa vaga no sistema da IF, e aí essa vaga vai sair no edital, a gente vai ter uma lista, e na lista vão ter vagas, literalmente, no Brasil todo. Caramba. Gente, são muitas vagas. A gente uma vez parou para contar, o edital que saiu do Nacional tinha, tipo assim, 270 vagas. E assim, 270 especialidades, né? Porque dentro delas a gente ainda vai ter as vagas por período. Então, e assim, você se o cara quiser ir pro Acre, assim... E assim, eu quero ir pro Acre. Você vai ter que ver onde no Acre você quer ir, porque ainda vai ter isso, né? Caramba! Porque são muitas faculdades. O nacional é bem específico, o internacional é um pouco mais amplo. Você, tipo assim, o internacional você ainda chega a escolher o país que você quer ir e lá você vai meio que se realocar para uma faculdade. Aqui não, a gente escolhe a faculdade, escolhe a especialidade e aí a especialidade ela pode ou não ter a questão do pré-requisito. Então, a gente tem os favoritos dos calouros, que são as que não têm pré-requisito e não se enganem, não é só medicina da família e comunidade. Eu tava rolando a lista ontem, inclusive, que saiu agora de agosto, porque as listas, elas saem com as... Tipo assim, sai a lista oficial e depois todo mês sai uma lista com as vagas remanescentes, que você pode se inscrever. E aí eu tava olhando assim ontem, e aí, por exemplo, tinha uma vaga de cirurgia geral,
para uma pessoa do primeiro período Sem participar. pré-requisito, que Sem legal. pré-requisito. E isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas elas têm medo, né? De tipo assim... Desculpa te interromper, às vezes o pré-requisito é ter um jaleco. É sério, isso é muito real. É cursar medicina, ter um jaleco. Você tem pronto. vontade, tem um jaleco? Vamos. Isso. Mas é isso mesmo, tá escrito. Ter força, ter tipo, vontade de trabalhar e jaleco, e eu acho que teto. Acho que é isso. Isso é muito isso legal, teto, né? velho. Porque quando você tá quando você é calouro, assim, nos períodos iniciais, você pensa, tipo, eu não posso fazer nada. É tipo assim, eu não posso fazer uma prova de monitoria porque eu não paguei cadeira nenhuma. Eu não posso fazer liga porque liga tem currículo. Mas você pode fazer o intercâmbio com a gente, tá? Aí tem toda essa questão. Aí você vê a vaga. E aí, a gente tem 2 processos. O processo normal, vou falar dele, né? Você pode escolher até 10 opções no Brasil inteiro. Caramba. De pra onde você quer ir. E aí você vai selecionar lá no site da gente. A gente tem uma plataforma própria. E aí você entra lá na plataforma da gente, você faz seu cadastro. Plataforma, Solar. O Solar. Queridíssimo. Foi feito pelos estudantes também. Caramba. Tem a calculadora. E a gente tem também um sistema de... No processo regular, a gente vai ter a calculadora de pontos, né? Que vão se basear em pontos do currículo. Mas tenham calma também, vocês, calouros. Porque tem ponto... porque tem ponto que você ganha por tipo assim... passou de período. Aí você ganha um ponto. Então, não fiquem com medo também dessa questão. Tem gente que, às vezes, com ponto nenhum, consegue passar. Então, também não é uma coisa que assusta, tá, gente? É acessível. É muito acessível. Mas o que é legal também é que você pode ser do primeiro e segundo período. E você pode já começar a entrar na IF, por exemplo, e depois começar a pesquisar sobre, ver a calculadora, ver tudo mais, porque você pode se planejar. Então você se planeja, eu quero fazer um intercâmbio em tal período, Interessante. O que eu preciso para isso? Para ter uma média de pontos legal e que dê para eu fazer um legal. Interessante. Um Não é tipo, a pessoa entra no primeiro período, ela só tem o primeiro período. Se ela quiser, tipo, quero fazer um 6º período, vou me planejar até lá. Bacana. Bacana. E esse sistema de pontos também é muito útil para quem quer o intercâmbio internacional, né? Porque os países ali vão ser elencados pela questão do seu currículo. A gente tem países que são muito concorridos, a gente sabe, né? Que são Estados Unidos, Portugal, Itália. São países bastante concorridos, mas a gente também tem países que são mais acessíveis e que são bons. Todos esses países são muito bons, que é o nosso amigo Peru, Peru, Colômbia. A gente tem muitos países, né, que também inclusive é mais acessível para muita gente, Sim, né? com certeza. Eu acho que muita gente pensa, até no internacional, né, que é uma coisa assim, que não é alcançável. Mas você vê que você se organiza, planeja. Pega a calculadora, se planeja, vê pra onde você quer ir, vê qual é a média de pontos. Não escolhe um bababã, né, o mais alto. Mas Quero ir pra Harvard. Tudo bem, né? Isso pode, quem sabe, faz mais no final da faculdade, né? Mas enfim, escolhe um legal, vê mais ou menos como quer fazer, se planeja e vai. Você dá pra fazer, você pega o Peru, Colômbia, que a gente vê que tem passagens super, assim, em conta, né? Digamos, mais em conta do que comparado aos outros, né? Outros lugares. Que é do nosso lado, né, nossos conterrâneos, e aí só vai. Aí depois que você escolheu, assim, as 10 opções que você quer, vai sair depois, posteriormente, né, um edital dizendo que você foi classificado e tal. E aí, aquela ordem, né, você escolhe de uma das vagas, aquilo ali vai ser sua ordem de preferência. Aí você vai passar de acordo com a sua ordem de preferência, né? Não passei no primeiro, mas passei no segundo, e aí ele vai seguindo aquela ordem. Aí você passou, foi classificado. Aí agora você vai fazer a parte do pagamento, né? Tem o pagamento da inscrição e aí depois você paga para confirmar, que é que você realmente vai ficar com aquela vaga, né? E aí dentro disso, antes de você selecionar a sua vaga, tem a questão de que modalidade do intercâmbio você vai querer. Que a gente tem a bilateral própria, unilateral e unilateral própria. E o que é isso? Veja, como o nosso sistema ele é feito de comitê para comitê, a gente tem essa questão dessa mobilidade. Porque qual é a lógica? Eu estou mandando uma pessoa, então eu tenho que receber uma pessoa. E é assim que funciona o nosso bilateral. Você vai pro seu comitê de destino e aí chegando lá... Lembrando que a IF ela não é uma agência de turismo. Né? Não, importante saber. Isso é muito importante, porque muitas pessoas têm dúvidas se a gente custeia passagem, seguro e tal. Meu Deus.
Não, a gente só toma conta da questão do intercâmbio mesmo, entendeu? O pessoal que vai te receber, o preceptor que vai ficar com você, isso tudo a gente garante e se assegura. E quando você se compromete com a questão do bilateral, aí um comitê vai receber você e aí ele vai te ceder a hospedagem. Então, a pessoa daquele comitê que você vai, supondo, você quer ir para São Paulo, fazer um intercâmbio em São Paulo. Uma pessoa em São Paulo, ela vai te receber na casa dela, ou em um hotel, ou em algum lugar seguro, que a gente garante, no caso, que vai ser uma hospedagem segura, e que a gente não vai também fazer essas locações que sejam indesejadas, tipo assim, eu sou uma menina, vou ter que ficar na casa com um homem. Não, a gente tem todo esse cuidado tem também. um bom senso, né? Tem um bom senso. E aí você vai ficar na casa dessa pessoa e essa pessoa vai ter que te oferecer uma alimentação, uma refeição no dia. Então, ou ela vai te oferecer um almoço, um jantar, café da manhã, enfim, ele que vai escolher. Aí depois, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar receber também. E é no mesmo esquema, você oferece a hospedagem e uma das alimentações. Essa é a bilateral. A gente tem a bilateral própria, que você vai, faz tudo aquilo e você... Só que, quando você for para a bilateral, eu vou para São Paulo. Quando você for para São Paulo, você vai custear a sua alimentação e a sua hospedagem e depois você vai receber uma pessoa na sua casa. Por isso que ela é própria. Mas pelo fato de algumas pessoas não quero ficar na casa da pessoa, eu prefiro e muita gente tem condições, né? Então... muita gente prefere ficar no seu. Ou então, tipo assim, eu tenho família lá em São Paulo. É muito mais lógico você ficar na casa da sua família do que você ficar na casa de um estranho, né? E também a gente tem a unilateral. A unilateral... a pessoa vai te receber, vai te dar a refeição, mas você não vai precisar receber ninguém. E a unilateral própria, você vai totalmente por conta própria. Mas a gente tem uma questão de que a gente cobra uma taxa a mais por causa dessa questão do unilateral. Mas por que essa taxa de unilateralidade? Vocês estão querendo roubar a gente? Não, gente, não é isso. É porque a gente tem um sistema, entendeu? Então, quando a gente tem esse sistema... eu recebo. Quando você tá querendo ir sozinho e não receber ninguém, você tá quebrando esse sistema. E aí a gente cobra uma taxa pra gente poder tomar conta disso, né? Porque um intercambista que, por exemplo, uma pessoa escolheu bilateral e aí você foi unilateral, o problema é que quando o intercambista vier, ele não vai ter onde ficar porque você foi unilateral, entendeu? Então a gente usa o dinheiro pra ele não ficar desamparado. Pra não desamparar o intercambista. O legal da IF é que eu acho que digamos, uma associação que tenta ser autossuficiente. Então, ali os estudantes que gerenciam tudo. Então, até nessa parte do intercâmbio. Poxa, por que não você ir para casa de alguém lhe receber, você tá naquela familiaridade, né? Enfim, e outra pessoa vir para cá. Você acompanhar o sistema, sabe? Você nutrir o sistema, né? Sim. Tá assim, todo mundo se ajudando. Como se fosse os intercâmbios que o pessoal vai para os Estados Unidos ficar na casa de uma família, né? Foi como eu fiz no Canadá. Aí você vai para uma família, agora não tem isso de... Tem alguns que não tem de volta, né? Então foi como se eu tivesse... não foi bilateral, né? Foi o próprio. Mas muito interessante, muito interessante. Só complementando a fala de Ana, porque tipo assim, como ela falou, não é uma agência de turismo, então não é uma coisa que a gente tá oferecendo pra você ir lá e fazer, e tipo, tem que ser tudo perfeito. Contrate seu pacote conosco. Tipo isso, o intercâmbio é justamente essa troca de conhecimento. É você ter a oportunidade de você aprender em outro comitê, seja perto ou longe ou fora do país, já que tem representatividade estudantil de medicina, e você também receber uma pessoa. Então, essa troca de conhecimento... É dar e oferecer, né? Isso. Aí, justamente, o intercâmbio, ele baseia nisso, no bilateral. Bacana. Você ter essa troca. E, tipo, quando chega no unilateral, aí é meio como se a taxa fosse uma punição. E tem vários e vários motivos. E faz sentido. Assim, não. Você faz tem que sentido. escrever uma carta dizendo por que você não pode receber e tudo. Aí, mas se baseia nisso, na bilateralidade. Você trocar conhecimentos, informações, experiências, enfim. Faz sentido. E assim, é uma experiência muito massa, né? A questão de você poder ir e poder conhecer e poder receber uma pessoa, né? Eu recebi mais, assim, a gente teve 2 intercambistas que vieram agora no mês de julho e eu tive meio essa experiência de receber a pessoa na minha casa. Ela só não ficou hospedada na minha casa, mas eu tive muito contato com uma das intercambistas. Mari, querida, se você estiver assistindo, um coração pra você enorme. Porque isso aumenta ainda mais o network de vocês, né? Aumenta muito, assim, e foi muito interessante, né? Eu não podia deixar de falar dessa experiência que foi conviver com o intercambista, e é muito legal.
é muito diferente, assim, e é muito legal você fazer essa troca de, tipo, você conhecer como funciona a saúde aonde ela mora. Ela era do Pará, né? Ela é do Pará. E aí foi muito interessante ouvir ela dizendo: o hospital lá no Pará, geralmente a gente tem esse tipo de situação, ele funciona assim. Porque você também se situa de como a saúde funciona em outras áreas do Brasil, né? Então teve muito essa troca. Ela chegou aqui e disse: olha, eu não sabia que aqui tinha tanto isso, lá no Pará a gente mal vê isso e tal. E fora a troca cultural, né? Que é, assim, absurda, você conhecer outra pessoa. E, assim, era muito legal que às vezes eu pegava e aí ela falava: meu Deus, que onda que vocês fazem isso. Aí ela falava muito do largar, que a gente falava: tô largando agora. E aí ela disse assim: eu nunca vi ninguém falando isso. E a gente, tipo, como assim, velho? Isso é a coisa mais normal aqui. É louco. Oxente, painho. E essa troca, assim, é muito especial mesmo, porque eu acho que é mais da questão só cultural, de fazer uma amizade, de você conhecer como a saúde funciona, né? Acho muito louco. Sim. E Grace, você fez algo parecido, né? Você passou um tempo aí lá em São Paulo, pelo que eu vi. Eu queria que você contasse pra gente como foi a sua experiência. Eu fiz o intercâmbio nacional também, inclusive eu fui pro Santa Marcelina, fui fazer um intercâmbio de ortopedia lá e passei 4 semanas lá. E a minha hospedagem foi bilateral própria, né? Eu quis ir por conta própria, custear a minha hospedagem, por motivos mesmo de querer ficar no meu canto, e tenho que receber uma pessoa, né? Aqui, quando vier outro intercambista ou intercambista que vier, vai ter que ficar na minha casa, eu tenho que hospedar e garantir uma refeição. E foi, assim, algo absurdo, porque eu cheguei lá. E o hospital, primeiramente você chega no hospital, né? Totalmente diferente dos hospitais que a gente chega aqui, a estrutura, a dinâmica. Graças a Deus eles falavam a mesma língua que a minha, né? Todo mundo falava português, então isso ajudou muito. Mas eu cheguei de lá, dei de cara com intercambista da Suíça, que ela era... Caramba! Ela fazia parte da IFMSA lá, do comitê lá da Suíça, estava fazendo também intercâmbio de ortopedia lá no Santa. Aí eu cheguei lá, eu bem perdida, ela também um pouco perdida, mas também veio uma diretora lá no hospital, acolheu a gente e tudo, foi explicar como é que funciona o hospital, a estrutura, apresentou a gente para os residentes. O meu foi clínico cirúrgico, então eu ficava muito tempo ali nas cirurgias ortopédicas, né, ali dentro do hospital, também nos ambulatórios. Então foi uma experiência assim, incrível. Além de conhecer outra pessoa de outro país, eu também conheci como funciona a dinâmica. Por exemplo, aqui no Pernambuco, você faz a evolução assim, você entra na cirurgia de uma forma, a técnica é a mesma, né? Medicina, como se faz, a mesma coisa. Mas, tipo assim, tem algumas nuances que são diferentes. As peculiaridades, né? Aqui a gente chama staff, né? Lá eles chamam chefe. Não, aqui é o chefe, R1, R2, R3. Aí vai tendo essas peculiaridades, também a forma de falar, né? A gente vai tendo essa troca e, assim, foi muito incrível. Eu tive que me desenrolar em muitas coisas. Uma cidade enorme como é São Paulo, aí tive que aprender a andar, desenrolar lá, aprender a andar os lugares, a como me virar sozinha. Então, isso aí desenvolveu... Coisas para além da medicina, né? A como desenvolver várias habilidades, assim, longe de todo mundo. Minha família aqui na Paraíba e eu, tipo, meu Deus do céu. Então, assim, foi incrível. Eu tive que botar ali meu inglês para jogo, porque ela só sabia falar inglês, um pouquinho de espanhol. Aí eu, hello, my friend. Aí, tipo assim, Hi, Lorena. Hi, Lorena. A gente saía desenrolando lá as coisas, eu e ela, a gente ia se ajudando. Ela mais perdida do que eu, tadinha. Aí os residentes, às vezes, não sabiam falar. Aí eu dizia, olha, they are talking to this, you understand, you know? Aí eu tentava ajudar ela ali, ficava uma apoiando a outra. Era assim, foi massa demais, assim, cada perrengue. No frio de matar. Minha nossa senhora, quem é acostumado com o calor daqui? Chega lá, o frio é de matar, louco. Mas, assim, incrível. Excelente. É uma experiência, assim... Eu queria poder ir mais vezes, né? Mas a questão do tempo também, outras questões na vida da gente que muda. Mas, assim, quem tiver oportunidade, por favor, também façam parte da IF, se filiem, sejam coordenadores locais, que isso facilita muito, porque você vai entender como é que funcionam as coisas. Se, tipo assim, mas... Eu acho que a Ana não falou, mas, tipo assim, só quem é filiado à IF participa do intercâmbio? Não.
Basta você ser estudante de medicina. Sou matriculado, sou estudante de medicina da Uninasal, tenho um comitê pleno que está ali funcionando, tudo direitinho, abriu inscrição, posso me inscrever. Ok, beleza. Mas, assim, quer queira ou não, como é muita coisa, muita informação, edital, lista, ótimo que tem uma diretora que vai ajudar, né? As diretoras ajudam muito, elas guiam ali tudo, mas quando você está dentro, já é uma coisa diferente, né? Você já... Ganha uns pontinhos a mais também. Isso, como a calculadora de pontos aí que ela falou, já entra nisso. Isso. E volta para o mesmo foco, que é a troca aí de cultura, o networking, né? De conhecer as pessoas. Tive contato ali com os residentes, com os médicos lá de São Paulo. Hoje em dia ainda tenho contato com eles, sabe? E isso é incrível. Se mais na frente precisar, se eu tiver interesse em fazer uma residência lá, tipo, já sei os caminhos, já sei muita coisa, entendeu? Excelente. É muito bom. E, assim, pra gente, como diretora, né, é muito legal, assim, eu particularmente acho, eu fico emocionada, assim, eu sou meio sensível, e eu fico emocionada, assim, quando a gente consegue andar com o intercâmbio de alguém daqui, sabe? A gente tá enviando agora 2 intercambistas que vão agora em fevereiro, eu acho, pra São Paulo também, vão pra São Paulo, pra PUC, fazer um intercâmbio, e aí eu fiquei toda feliz, assim, parece que eu vou pro intercâmbio, sabe? E é muito prazeroso, assim, conseguir levar eles como diretora, é muito legal, assim, você ver, porque as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer uma coisa muito diferente, que abre muitos horizontes. Eu sou muito essa pessoa que eu acho que essa questão de abrir os horizontes é uma experiência que todo mundo deveria ter o direito de viver, porque muda muito quem você é como pessoa e, com certeza, muda muito na sua vida profissional, né? Sim, isso me mudaria como pessoa. Às vezes muda até o caminho que você Pretende estava seguir. percorrendo. Né? Às vezes você vai fazer um intercâmbio. Não, eu quero fazer o intercâmbio em tal lugar, porque eu acho que eu quero morar em tal lugar, eu vou pra lá. Aí quando você vê, é nada daquilo que você esperava. Nada. Ou você vai pra um lugar, poxa, eu não queria muito pra esse lugar não, tá? Mas vou, porque vai ter uma experiência, vai ser, né? De qualquer forma vai ser Isso bom. te amplia as opções. Quando né? você vai, poxa, maravilhoso. Tem coisas que a gente não espera, né? Acho que nem na nossa vida acadêmica acontecem algumas coisas que a gente não espera, quanto na nossa vida pessoal. Então, acho assim, que isso super amplia, como você falou, amplia os horizontes. Excelente. Para você enxergar coisas novas também, alguns caminhos que você talvez nem pensasse que existiam, né? E, Fernanda, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do intercâmbio nacional e tal, que eu vou poder estagiar em um hospital e ter essas experiências. Porém, pelo que eu vi, também tem um braço muito importante do UFMSA, que é a área científica, que é a área de pesquisa, de iniciação científica. Eu queria que tu contextualizasse assim, pra gente qual que é essa diferença assim, de vou fazer um intercâmbio aqui, voltado aqui mais para clínica e tal, cirurgia, as outras opções que tiverem, vou atuar aqui nessa parte da pesquisa. O que é que diferencia, qual é esse olhar novo que pode trazer para o estudante? Bom, na IF, na questão de pesquisa, a gente não tem só o intercâmbio de pesquisa, né, que é da minha diretoria. A gente também tem a revista, né, da própria IF, que é uma ajuda enorme para os estudantes. Sim, né, porque a gente com sabe certeza. que é difícil, né? A questão da gente toda hora ter que criar resumos e artigos, e aí procura onde é que coloca o artigo, e qual congresso, e tem a revista da IF, né, que é uma ótima revista, você pode submeter lá de graça, tem muitas que cobram, né, tá, para submeter, e lá tem a revista da IF para você colocar seu artigo, né, resumo, e que você pode submeter. Então essa é uma parte também muito legal, que eu não sabia quando eu entrei, e que me surpreendeu muito, da questão de pesquisa. Mas também temos um intercâmbio de pesquisa, né? E aí, na parte internacional, a gente tem essa parte de pesquisa, que você pode justamente, nesse foco, você vai lá com um preceptor, né? Com normalmente um doutorando, né? Que está fazendo uma pesquisa, e aí você vai lá para ajudar ele nessa pesquisa. E o outro seria mais um clínico cirúrgico, seria mais como se fosse o daqui, que também tem para você acompanhar o profissional durante a vida hospitalar dele, né, o trabalho dele, então acompanhar a rotina. Daí você vai ver lá a questão de escolher ser mais cirúrgico, mais clínico. Entendi. Né? Pode ter esse foco maior, né? Tem esse foco maior. Então você escolhe o que você quer, né? Se você está mais interessado em realmente fazer uma pesquisa, o que é muito legal, né? Porque a gente sabe que isso adiciona muito no nosso... Com certeza. Para residência, no currículo para residência, né? Que todo mundo sabe que tem que correr atrás, né? Então, é uma oportunidade que a IF dá, que é muito legal. Além de você estar fazendo a pesquisa, você vai ter o seu nome escrito na pesquisa, você vai fazer a pesquisa do outro lado do mundo.
Que experiência, quando você tem uma experiência Incrível. dessa, é incrível. Você vai conhecer uma pessoa, um médico que está fazendo uma pesquisa super, sei lá, específica. Quando você lê, às vezes, E é até bem no nacional, é muito específico específico. mesmo, é bem No específico. nacional, coisa de pesquisa. Tipo, muito específico mesmo. Tem algumas coisas que você, sei lá, você criou interesse durante a graduação. Quando você vai estar lá, eu sei, meu Deus, que massa, você vai realmente pra aquilo certo, sabe? Isso Aham. é muito legal mesmo. Que legal. Papo de uns temas, assim, que tem 3 linhas, assim, são É. temas muito completos mesmo. É muito massa. Você pode escolher o que mais se adequa às suas vontades, né? E o que você traçou ali pra sua carreira, Aham. né? E ao mesmo tempo você vai conhecer outro lugar, né? Vai treinar o inglês, vai ter que pegar transporte público, vai ter que se virar. O que eu Aham. acho que é um foco que a IF tem, que eu acho isso muito legal, que coloca você assim pro mundo. Você coloca você como estudante de medicina e futuro médico, mas coloca você pro mundo. Então ali Sim. você vai ter uma experiência de profissional, né? Você Sim. vai ter a experiência ali do CRM quase na mão, né? E você Então, viveu, legal. assim, isso na prática, né? A nível nacional, né? Mas, como ela já falou, mas ela é nutricionista e ela fez uma pós lá no Albert Einstein, em São Paulo. São Paulo. E como é que tu acha que essa vivência, assim, de sair, assim, da sua bolha e ir para outro lugar e atuar nessa parte, como é que isso muda a tua visão de pesquisa biomédica? Cara, eu vou dizer, estourou totalmente a bolha, assim. Estourou, foi pra longe, assim. Como ela tava falando, abriu os horizontes, assim. Era incrível porque os professores que iam dar as aulas da pós eram aqueles que escreveram livros que você estudou na graduação. Então aquilo era, assim, todo mundo se sentava e passava 10 horas numa sala de aula olhando pra pessoa falando. E era incrível, sabe? Incrível. Eu estou recebendo o Guyton aqui. Então, exatamente. Era só, assim, era praticamente chamei o gato da Sim, nutrição. página, mas teve uma assembleia geral que teve uma palestra do Porto, Do Anselmo Porto. Vocês já viram? Caramba! É incrível, Tem é Porto incrível. Portinho, né? Tem ele lá e a IF proporciona isso. Exatamente. Então, acho que essas experiências que te levam pra fora de onde você tá aí acomodado, te traz muita coisa. Não traz só na parte de livros e tal. Você tá pra cabeça. É tudo uma perspectiva nova. Então, abre coisas que você não tinha pensado. Excelente. Que seria legal pra você, pra sua carreira. Literalmente amplia o seu olhar, né? Total. Pra gente fugir também um pouquinho daquela coisa, né? Porque eu acho que às vezes dentro da própria faculdade a gente fica muito engessado naquilo de o que é que eu vou ser? Eu vou ser cirurgião, dermatologista, anestésio e tal. E acaba que a gente fica muito engessado nisso, de tipo, eu vou terminar a faculdade e atrás do meu RQE e tal. E você, quando tem essas outras oportunidades, né, você fica tipo, calma, eu acho que agora eu tô entendendo que a medicina não é só você se formar e ir atrás do trabalho em si, mas é você também enxergar muito um pouco mais. as pessoas, né, enxergar o mundo que é a medicina, né, a saúde, é só as ciências da saúde, assim, né, você ir atrás da magia que tem por trás da saúde, né. Excelente. Até um relato que eu recebi de um intercambista que foi para os Estados Unidos. A gente acha, né, que os Estados Unidos muitas vezes tem tecnologia de ponta, como outros países também têm. Mas a gente tem, como a gente já estudou, né, em saúde pública, tem um sistema de saúde muito diferente do que a gente tem, como os outros países também. Então você vai esperando uma coisa, às vezes, tipo, eu quero trabalhar lá porque vai ter tudo o que eu quiser, né? Tudo que precisar para uma cirurgia. Idealiza, né? Qualquer exame que tiver, que é o que precisar fazer, vai ter lá. Quando você chega lá, você vê que, foi o relato, viu que não era nada do que a pessoa queria. Porque viu que... O choque de realidade. Viu que era praticamente um médico tentando ver de que forma o paciente iria pagar por tal tratamento, mas se ele não conseguisse pagar, ele ia ter paliativo, porque ele não ia poder pagar o tratamento. E aí ele teria que mudar de plano de saúde, aí ela falou como se tivesse virado... Uma chave, né? Tivesse virado comércio, sabe? E aí viu também a importância do nosso sistema de saúde. E eu acho que quando a gente sai também daqui, a gente vê. A gente acaba vendo as coisas boas e ruins, né, do nosso sistema. Então, amplifica muito a ideia que a gente tem de tudo. Excelente. E meninas, eu queria que vocês três, começando pela Grace, contassem assim brevemente uma coisa que com certeza a FMSA impactou assim na vida de vocês, que vocês serão médicas melhores por conta disso.
Vê, tu fala assim uma palavra, tipo, humanidade? Acho que uma coisa, né? Pode ser. É uma coisa, tipo assim, como ser uma médica mais humana. Porque eu já participei de uma Assembleia Geral, né, da IF, e a gente debate muito isso. Tem a questão de... Ah, minha senhora, é a questão de reuniões, de sessões de treinamento, onde a gente debate realmente muito isso. E são valores, assim, muito importantes. Uhum. Até, às vezes, como me comportar, sabe? Aquela relação médico-paciente é uma relação muito importante. Então, para o meu paciente confiar em mim, acreditar em mim, né? Nas coisas que eu estou falando, que é baseado em evidências e tudo. Então, isso é bastante importante. Então, a IF, ela trabalhou comigo, trabalhou não, estimulou, verdade, essa minha habilidade de comunicação, de como me portar nas situações, de como ver que, tipo assim, nem tudo é sistemático, nem tudo é daquela forma que acontece ali no livro, sabe? Que eu posso me comportar assim, eu posso agir dessa forma. Às vezes, o que é bem para o meu paciente não é só aquilo que está no livro, aquele escritinho, sabe? E Não é só a doença, né? isso. E outra coisa também de como... Sabe, essa questão de gestão de pessoas, sabe, como organizar e tudo, principalmente na questão, assim, da presidência em si, trouxe como ajudar também os meus colegas, como me comportar com eles, de como dizer a eles, tipo assim, olha, eu quero assim, dessa forma, mas é assim que a gente trabalha, você também não está só, você também pode fazer isso, na questão também de cobrar as outras coisas. Então, assim... o projeto de extensão em si, ele já traz isso para a gente, como estudante, um pouco mais além, né, da faculdade em si, trabalhar essas habilidades. Mas na IF é um mundo assim, tão amplo, de muitas coisas que você tem que administrar, que ele foi me ajudando a ter muitas dessas habilidades. Gestão de tempo, do meu tempo, de eu saber que eu tenho que tirar um tempo para organizar isso, para as coisas andarem, para os meus diretores poderem trabalhar também, para eles entenderem o que está fazendo, como também a minha vida pessoal e a vida também acadêmica. Entendi. Então, isso daí me ajudou bastante, de gerir tempo, de organizar. Então, tudo isso a IF me proporcionou, porque são coisas assim que às vezes a gente não percebe, mas você vê que o projeto está ali lhe estimulando a fazer tudo isso, entendeu? E isso vai ajudando você mais na frente, entendeu? Coisa vai boa. passar dos períodos e vai ajudando muito. Você, Nalu? O meu, eu acho que é uma questão, assim, mais... pessoal, né? Tipo assim, eu acho que o que a IF me ajudou muito a trabalhar foi o desenrolar. Mas isso é muito importante. Eu acho que a gente releva muito essa questão do desenrolar, mas acaba que muitas vezes a gente fica muito engessado, assim, nas coisas. E eu acho que a IF me ajudou muito a trabalhar esse desenrolar. Tipo assim... de poder chegar agora num hospital e eu sair procurando as coisas sem ficar tão dependente, sabe? E eu acho que ajudou muito no meu caminhar profissional de, tipo assim, assumir uma posição mesmo, né? Ter proatividade nas coisas, de não ficar tão dependente de... eu preciso de fulana de tal para ir comigo, eu preciso disso. Acho que, principalmente o cargo como diretora, me trouxe muito isso de... eu vou desenrolar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Porque, por exemplo, eu preciso de um documento que é necessário aqui para que a minha intercambista ela ganhe o certificado dela. E a IF me trouxe muito essa coisa de, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia ir lá e perguntar à menina e receber, assim, na mãozinha o que é pra fazer. Só que na minha carreira profissional não vai ser assim. Sim. Na minha carreira profissional eu vou ter que tomar a decisão. Vai fazer isso com o paciente, vai fazer aquilo, entendeu? Tipo, numa cirurgia... Ou então, até na gestão, assim, de pessoas, né? Porque o médico trabalha muito com isso, gerindo, né? A equipe dele. Então, tipo assim... cabe muito a nós, né? Tanto as pessoas que trabalham com a gente quanto o paciente, ele vai esperar que a gente tome uma posição, né? Então, exige muito da gente o desenrolar, porque às vezes a situação não vai estar tão calma. Às vezes a gente vai estar numa urgência tal, no maior agito, e as pessoas elas vão esperar do médico que o médico saiba como agir, que ele desenrole, entendeu? Então, eu acho que a IF me trouxe muito isso. De, eu não vou perguntar a fulano de tal como faz, eu vou lá e vou atrás e vou fazer, sabe? De você se desenvolver como profissional e como pessoa. Eu acho que isso trouxe grande ajuda na minha carreira profissional, né? De você criar coragem e ir lá e fazer. Muito bom. Queria dizer que me identifico 100% com as falas aqui das meninas. Identifiquei muito que Grace falou da questão da vida. A IF mostra o que é a vida.
depois talvez até da faculdade, da graduação, né? Então mostra o que é gerir algo, gerir a vida e gerir a sua profissão também, porque a gente sabe que hoje em dia, tipo, ser médico não é só você saber tudo daquele livro, você ir ali e resolver aquele problema e dar aquele remédio para um paciente. Você vai gerir um grupo, como a Ana falou, você vai gerir um grupo, você vai gerir as pessoas dali, você tem que saber tratar as pessoas dali, porque eles vão confiar em você também. Excelente. E se você não tratar eles bem, eles não vão confiar e não vão ter respeito por você. Excelente. Então foi uma coisa que eu aprendi muito. E outra coisa que eu percebi muito é que a gente, acho que é colocado também muito para se ficar em competição. Digamos, os alunos de medicina, né, e os médicos em geral. Porque agora é residência e tal, mas, gente, todo mundo é médico. Acho que vai ser todo mundo médico, vai estar todo mundo junto. Seja aqui, o que a IF mostra, seja aqui ou seja no país mais longe possível. Vai estar todo mundo junto. Então, assim, a gente vai ser médico em todo lugar. Então, acho que isso é um ensinamento muito massa, muito legal. Da Muito IF. bom, muito bom. E aí a pessoa está aqui. Matheus, que interessante. Quero fazer parte aí dessa IF, não sei das quantas, nem sei falar direito ainda, porém me apaixonei. O que é que eu devo fazer? Eu falo? Divulgar, Ah, perfeito. Olha, se você quiser fazer parte, já comece participando do nosso simpósio, que vai ser dia 15/9. E a partir desse simpósio, onde vai ter lá os temas que vai fazer parte do nosso processo seletivo, né? Na verdade, 15/9 não, minto. Vai ser dia 10/9 o simpósio, dia 15/9 vai ser a prova. Então, venham fazer parte da IF, é muito interessante. Lá a gente vai começar a abordar nesse simpósio tudo que a IF funciona, faz parte. Conhecer a IF, né? Isso, conhecer realmente a IF. A gente vai tentar trazer também diretores nacionais, né, para fazer parte. Nossa. Fora o coffee break, que ajuda bastante, né, no simpósio. E venham fazer parte. Se vocês entrando no projeto, já é tipo meio caminho andado, porque aí vocês depois podem se filiar como coordenadores locais. Futuramente também querer ser também diretor, né, fazer parte e ir conhecendo esse mundo que é a gente, né, ser um representante de medicina que faz a diferença. Esse é o nosso lema. Venham trabalhar um pouco essas questões das habilidades técnicas e não técnicas, né? Eu acho que a gente falou muito sobre isso, né? Então, façam um processo seletivo, gente. Participar da IF é muito mais do que um projeto de extensão. Eu acho que, às vezes, a gente tem que buscar sair um pouco da caixinha, sabe? A gente fala muito sobre isso também. Buscar sair da caixinha, buscar ir atrás de coisas diferentes. Tipo, você pode até escolher, querer fazer uma coisa mais tranquila e tal. Mas testa um pouquinho, vem conhecer esse universo que é a IF. Não, mas salientando que a gente era da diretoria, você não precisa entrar num cargo. Então, assim, a gente tá com esse trabalho. A gente escolheu ter um trabalho plus, aí um trabalho a mais. Foi. Mas entre no projeto de extensão, a gente tá esperando vocês no seminário. Então, assim, no simpósio, venham conhecer o que é a IF, né? E venham participar desse mundo maravilhoso. Excelente. Meninas, muito obrigado pela participação aqui de vocês. Obrigada pelo convite, um prazer enorme que tá falando. Falar sobre a IF pra mim é incrível. Assim, aqui foi muito tranquilo, divertido demais. Muito obrigada. E é muito bom ver vocês falando com tanta paixão assim desse projeto. E eu queria que vocês dissessem aqui onde é que o pessoal pode encontrar vocês no Instagram. O nosso Instagram é @IFMSA Brasil_Uninassal. Lá vocês vão ter lá o link do Forms para se inscrever no simpósio, as informações do dia, a data, palestrante, horário. Isso. Então procura a gente lá, que lá vai ter tudo, a tema em como funcionam os intercâmbios, de como você pode também participar da Assembleia Geral, se você quiser, como ser filiado. Isso. Então, procura a gente lá. Vamos procurar logo, gente. Tá tá perto. Tá chegando. E cuidado, vocês entrar na IF. E quem quiser também saber mais sobre o intercâmbio, tipo, gente, eu quero fazer o intercâmbio, vai ter agora a inscrição do intercâmbio de agosto e tal, vocês podem entrar em contato comigo. É só pedir também lá no pessoal da IF, eu sou tipo um pediatra, eu respondo 24 horas por dia. Mas aí vocês podem entrar em contato comigo também para saber, que aí a gente vai guiando vocês também. Excelente. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Peço que você assista esse episódio, que você escute em qualquer momento do seu dia, que você curta, comente, compartilhe e nos siga aí em todas as plataformas onde o Juntando os Pontos estiver. E até o próximo episódio. Valeu!